Olá, querida criança aí de casa, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo certo. Meu nome é Daniele e sou professora no Colégio Militar Dom Pedro II. E eu estou aqui com você para te ajudar nas atividades de hoje. Então vamos começar separando os nossos materiais? Separe o seu livro de ciências, nós iremos realizar as páginas 51 e 55. E em matemática, separe o seu livro, nós iremos realizar das páginas 91 a 93. E para casa, você vai fazer a página 52 e a página 53, questões 1 e 2 do livro de ciências. E não esqueça, seu estojo completo aí do seu lado. Separe o seu livro de ciências. Vamos realizar as páginas 51 e 55. Acompanhe aí a leitura. Questão 9. Utilizando as palavras do quadro, escreva a forma em que encontramos a água em cada uma das imagens. Então, as palavras do quadro são gotas e gelo. Nessa primeira imagem aí que a gente está vendo uma estrada, né? Tá muito frio. A água nessa estrada, ela tá o quê? Em gotas ou ela está em gelo? Qual é a forma que ela se encontra? Escreva aí embaixo da imagem nessa linha aqui. Nas nuvens, no céu, né? Como que a água é encontrada? Em gotas ou em gelo? Pense aí e registre também aqui na linha. E aqui, ó, a água na folha que está essa borboleta, ela está sendo encontrada de que forma? Em gota ou em gelo? Identifique e escreva também aí na linha. Vamos para a próxima questão? Questão 10. Observe as imagens e depois responda as questões. Na imagem A, nós temos a representação da região do Pantanal em um período de cheia, ou seja, quando ela está inundada por água. E na letra B, na imagem B, nós temos a região do Pantanal em período de seca, né? Quando não tem chuva e nem quando tem inundações por água. Letra A. Em qual imagem há mais água no ambiente? Na imagem A ou na imagem B? Você vai identificar olhando as imagens e fazer o X apenas no quadrado que representa a imagem que está com mais água. Letra B. A quantidade de água disponível modifica o ambiente? Ou seja, quando a gente tem água ou não tem água no ambiente, você acha que ele muda? Que ele fica diferente? Você acha que a imagem A está igual à imagem B? A imagem A tem água e a imagem B não tem água. O que você achou de diferente? As árvores estão mais verdinhas? Como que ela é? Então você vai responder: modifica ou não um ambiente a quantidade de água presente nele? Se for sim, você vai marcar um X aqui no primeiro quadrado. Se for não, faça um X no segundo quadrado. Letra C. Com um colega, compare as imagens. Quais diferenças vocês observam entre elas? Essa questão você pode fazer oralmente. E aí, olhando a imagem A e a imagem B, quais são todas as diferenças que você consegue perceber nelas, além da quantidade de água, hein? Pense e responda oralmente essa questão. Se você quiser, você também pode registrá-la. Página 55. Questão 11. Resolva a cruzadinha. Olha só que legal. Aqui nós temos 4 dicas. Você vai ter que ler essas dicas e colocar a palavra que se refere a essa dica aqui na cruzadinha. Então, ó, aqui no espaço da letra A, você vai colocar o que está por toda parte, mas nós não conseguimos vê-lo. Você vai pensar aí e escrever a resposta aqui na letra A. Observe que essa resposta só tem
2 letrinhas. Você não pode deixar nenhuma letrinha, nenhum quadradinho desse em branco e nem passar deles. A letra B. Como é chamado o ar em movimento? Você vai pensar e registrar a resposta aqui na letra B. Questão C. Gás usado pelas plantas para que produzam o próprio alimento. Pense um pouco e responda aqui no espaço da letra C na cruzadinha. E por último, letra D. Qual o gás é usado na respiração dos seres vivos? Qual gás que eu e você respiramos, hein? Coloque aqui no espaço da letra D na cruzadinha. E questão 12. Na página 54, circule os objetos ou brinquedos que precisam de ar para funcionar ou subir. Então, vamos lá para a página 54. A gente vai circular, então, os brinquedos ou equipamentos que precisam de ar para funcionar ou subir. Identifique todos esses objetos, né, esses equipamentos, esses brinquedos aqui na imagem e não deixe de circular nenhum, tá bom? Vamos ler também o que a página 54 está trazendo para gente? Os seres vivos precisam de ar. O gás oxigênio é necessário para a respiração de animais e plantas. Animais e plantas aquáticos utilizam gás oxigênio misturado na água. O gás carbônico é usado pelas plantas para que produzam o seu próprio alimento. Então, olha só que interessante. Aqui na página 54, a gente tem algumas respostas lá da cruzadinha. Então, se você ficou com dúvida em algumas palavras, você pode ler novamente essa página 54 e retirar as informações que você precisa. Página 55, vamos lá? Questão 13. Observe o diagrama a seguir e responda. Olha só, aqui nós temos um diagrama. Nesse diagrama está sendo representadas quantidades relativas, ou seja, não são quantidades certas, é uma aproximação dos gases que está presente no ar, né? No nosso ambiente. Então, em verde, temos o gás nitrogênio. Em azul, nós temos o gás oxigênio. E em laranja, são outros tipos de gases. Observe que aqui está representando uma ideia da quantidade. Então, quem está em verde está em maior quantidade no nosso ar. Em seguida, o azul e o laranja é o que tem menos quantidade no ambiente, tá bom? Letra A. Qual é o gás presente em maior quantidade no ar? E aí, é o que está de verde, o que está de azul ou o que está de laranja? Você vai identificar a cor e ver aqui na legenda qual é esse gás, tá bom? Escreva aqui na letra A. Letra B. O gráfico, né? Essa imagem, ela está dividida em 100 quadradinhos. Se você for contar aí, vai ter 100 quadradinhos. Quantos deles correspondem à quantidade de gás oxigênio no ar? Para a gente responder essa questão, primeiro a gente precisa saber qual é a cor que está sendo representada o gás oxigênio. Pela legenda, a gente vê que é o azul. Então, todos os quadradinhos azuis representam o gás oxigênio. O que você vai ter que fazer, então? Contar a quantidade de quadradinhos azuis, colocar a resposta aqui na letra B, tá? Essa quantidade representa a quantidade de gás de oxigênio no ar, tá bom? E aí, conseguiu entender toda a atividade de ciências? Então agora, para dar continuidade e você fixar ainda mais os conteúdos, como atividade de casa, você vai realizar as páginas 52 e 53, apenas as questões 1 e 2, aí no seu livro, tá bom? Antes de nós respondermos as nossas atividades no livro de matemática, eu vou te fazer 2 desafios. Desafio 1. Qual alimento tem uma dezena? Observe aí que eu vou te dar um tempinho para ver se você acertou. E aí, se você respondeu o tomate, você acertou, não é verdade? Uma dezena significa 10. unidades.
A banana, só de olhar, a gente percebe que tem. Mais de 10 unidades, não é mesmo? A laranja, a gente percebe que tem 6. E o tomate, quando a gente conta, tem 10 unidades. Então, se você respondeu tomate, você acertou. Parabéns. Vamos para o segundo desafio? Qual o número abaixo que não é par? Eita, você lembra quais são os números pares? São aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, qual desses números abaixo que não termina com nenhum desses números que eu falei? Ou seja, qual desses números abaixo é um número ímpar? Eu vou te dar um tempinho para você pensar. Se você respondeu o número 285, você acertou. 285 não é um número par, né? Ele é um número ímpar, porque ele termina com 5. Os números ímpares são aqueles que terminam em 1, 3, 5, 7 e 9. Então, só sobrou o número 285. E aí, quantos desafios você conseguiu acertar? Nenhum ou os dois? Vamos realizar agora a leitura das páginas 91 a 93? Acompanhe aí. Pensar e responder. Há pessoas que, ao ouvir uma pergunta, respondem logo, sem pensar. Essa não costuma ser a melhor conduta. Ler, ouvir, pensar e só depois responder é mais adequado. Vamos pôr em prática essa recomendação? Vamos sim, não é verdade? Então, quando você lê as questões, pense bastante e só depois responda. Questão 1. Quantos quilos o moço está transportando no carrinho? Para descobrir essa resposta, a gente vai ter que somar. Nós temos que adicionar 25 quilos, mais 15 quilos, mais 20 quilos. Some esses valores que você vai achar a resposta de quantos quilos ele está transportando. Questão 2. Este é o dinheiro de Jéssica. Então, a Jéssica tem todas essas cédulas de R$5. Letra A. Ela gastou R$15. Ou seja, esse dinheiro não vai existir mais, vai ser tirado de Jéssica. Seque com uma linha as cédulas que ela gastou. Ou seja, você vai circular aí o quantitativo de cédulas que ela gastou para ter gasto R$15. Circule aí na letra A nas cédulas. Letra B. Com quantos reais que Jéssica ficou depois que ela gastou R$15? Para saber essa resposta, você precisa saber primeiro quantos reais que Jéssica tinha. Então, você vai somar todas as notas de R$5 e depois desse valor que você descobrir, você vai subtrair, tirar R$15. Letra C. Se repartir igualmente com seu irmão o dinheiro que sobrou, com quantos reais ficará cada um? Ou seja, se Jéssica repetir o valor ao meio entre ela e o seu irmão, os dois vão ficar com a mesma quantidade. E aí, com quantos reais cada um vai ficar? Basta você pegar o valor que você respondeu na letra B e dividir entre ela e o seu irmão. Distribua igualmente entre Jéssica e o seu irmão e você vai conseguir chegar na resposta da letra C. E letra D, quanto é a metade de R$30? A metade é a mesma coisa se a gente dividir uma quantidade por 2, em 2 grupos, como a gente fez na letra C. A gente pegou a quantidade que a Jéssica tinha e dividiu entre ela e o irmão. E aí, quanto que é a metade de R$30? Se a gente dividir R$30 em 2 pessoas, com quanto cada um vai ficar? Pense e registre aqui na letra D. Questão 3. Rafael vende pipas. Certo dia, ele vendeu 12 delas e voltou para casa com
com as 11 restantes. Quantas pipas ele tinha no início do dia? Para descobrir essa resposta, a gente vai ter que fazer uma continha de adição. A gente vai ter que somar a quantidade que ele vendeu, que é 12, mais a quantidade que ele voltou para casa, que é 11. 12 mais 11 dá quanto? Foi essa quantidade que ele tinha no início do dia, antes de vender as 12 pipas. Note que na página 91 nós temos a questão 4, mas você não precisa responder a essa questão, tá? Nós vamos passar para a página 92. Vamos continuar então nas páginas 92 e 93. Questão 5. Qual é a peça que completa e mantém o padrão do mosaico? A, B, C ou D? Então, observe esse mosaico aqui, né? Ele tem duas cores. A primeira fileira, por exemplo, começa com laranja, verde, e assim vai até terminar a fileira. Já a segunda fileira começa com verde, verde, laranja, e assim até terminar a fileira também. Note que o mosaico, ele vai fazendo essa brincadeira. Uma começa com laranja e depois vai para verde, a próxima fileira verde com laranja e depois laranja com verde, verde com laranja, até terminar o nosso mosaico. Só que aqui está faltando uma peça, então você vai perceber. Aqui nós temos uma verde, depois do verde viria o quê? Outra verde ou uma laranja? Então observe a imagem A, B, C ou D, que tem uma imagem laranja. Seleciona aí e vê qual tem a laranja. Mas não se esqueça que na parte de baixo também está faltando. Então, nós temos uma laranja. Depois da laranja, o quê? Verde ou outra laranja? Você vai escolher dentre as imagens, olhando a de baixo, qual que está com a cor correta. Então, você vai identificar aí. Se você quiser, você pode usar o seu lápis de cor laranja e verde para pintar e aí vai facilitar ainda mais para você descobrir a imagem. Eu tenho certeza que você vai descobrir corretamente. E observe só que nós estamos faltando apenas 3 quadradinhos e tem imagem que tem mais de 3 quadradinhos. Então, essa imagem não pode ser utilizada, tá bom? Questão 6. No balcão de uma padaria há 3 cestas de pães. Na primeira cesta, há 12 pãezinhos. Na segunda, há 20 e na terceira, apenas 5. Que conta deve ser feita para achar o total de pães? E aí, você não precisa dar o resultado, mas deve escrever a conta. Para eu saber o total de pães que tem nas 3 cestas, que conta que você faria? Adição ou subtração? Pense e escreva qual é a conta e não precisa escrever o resultado, ok? Questão 7. Em uma escola, o cozinheiro da cantina disse que faria a sobremesa mais votada pelos alunos do segundo ano. Veja o resultado da votação. Cada retângulo pintado representa um voto. Então, nós temos aí sorvete de coco, pudim de leite, arroz doce, salada de frutas e doce de goiaba. Letra A. Qual foi a sobremesa preferida? Ou seja, qual foi a sobremesa mais votada? É aquela que tem mais retângulos pintados, não é verdade? Qual dessas 5 sobremesas tem a maior quantidade de retângulos pintados? Identifique e registre a resposta aqui na letra A. Letra B. Quantos votos teve essa sobremesa mais votada? Você já contou o número dos retângulos, então é só colocar a quantidade aqui na letra B. E letra C. Quantos votos essa sobremesa que foi a mais votada que você escreveu aí na letra A teve a mais que a segunda colocada, ou seja, a segunda que tem mais retângulos. Você vai ver quantos retângulos a mais. Identifique e responda aqui na letra C. E letra D, em que sobremesa dessas 5 aí você votaria? Qual que é a sua preferida? Escreva aí na letra D. Questão 8. A professora Marina
chega à escola às 7 horas da manhã e vai embora às 2 da tarde. Quantas horas ela fica na escola? Vamos ver? 7 horas, 8 da manhã, 9, 10 da manhã, 11 da manhã, meio-dia, 1 da tarde, 2 da tarde. Quantas horas que a professora Marina ficou trabalhando lá na escola? Conte e coloque aí a resposta na questão 8. Questão 9. Descubra o padrão e complete as sequências de 10 números. Então, a gente já fez bastante atividades que falam sobre padrão e sequência. A gente sabe que é algo que se repete. Então, observe. Começamos com 50 e depois fomos para os 55. Então, nós adicionamos quantas unidades? Dos 50 aos 55, quantas unidades foram adicionadas? Vamos ver se esse número que você me respondeu aí continua nas outras sequências, nos outros números. De 55 para 60, quantas unidades foram adicionadas? E de 60 para 65? Olha só, você percebeu que foi adicionada a mesma quantidade em todos esses números? Então, você vai completar. Quanto que é 65 mais a quantidade que você viu que está sendo adicionada? Você vai completar os próximos quadrados. E letra B, 50. E o próximo número é 45. Então, nós vemos que foi subtraído, diminuiu. 50 menos que unidade que dá 45? Vamos ver se esse padrão continua. 45 menos que unidade? Quantas unidades que dá 40? E 40 menos quantas unidades que dá 35? Viu só? O padrão também se repetiu em todos os números. Então, quanto que é 35 menos esse número que você me respondeu? Você vai fazer em todos a quantidade de menos 5, tá bom? Até completar todos os quadradinhos. Questão 10. Observe a sequência. 10, 12, 11, 13, 12, 14, 13, 15, 14 e 16. Ela tem um padrão mais difícil de se perceber, mas que nós podemos explicar com este desenho. Então, olha só, tudo que o livro fez foi escrever em cima, por meio de setinhas, a quantidade que foi adicionada ou subtraída. Então, 10 para 12 foram adicionadas 2 unidades. E de 12 para 11 foi subtraída 1. Então, a gente vê que esse é o padrão. Adiciona 2, subtrai 1. Adiciona 2, subtrai 1. Até o último número. Descubra o padrão de cada sequência e explique-o com um desenho, como no exemplo acima. Então, você vai fazer a mesma coisa. É muito simples essa questão, basta você fazer as setinhas também, que foi apresentado no exemplo, e colocar a quantidade que foi somada ou subtraída. Dessa forma, quando você completar todas as setinhas, você vai descobrir qual é a sequência. Faça isso na letra A e na letra B. Questão 11 e última. Este colar de figuras geométricas tem um padrão. Descubra o padrão e desenhe as figuras que faltam. Então, essa é a hora de você usar e abusar da sua criatividade. Pegue aí os lápis de cor nas cores que estão sendo mostradas, azul, roxo, amarelo, verde, vermelho, e separei para você completar a sequência. Note que a sequência já está faltando depois desse triângulo azul. Qual vai ser a próxima figura geométrica? Para isso, você vai observar a sequência que já está pronta para você descobrir qual é o padrão. Então, observe aí, ó. Começamos por um triângulo, depois fomos para um círculo, um quadrado, um retângulo deitado na horizontal e um retângulo em pé na vertical. Opa! E depois se repete tudo de novo, né? Parece que começa lá do início, porque tem as mesmas formas geométricas. Então, com essa identificação, com essa observação, você vai completar a sequência toda corretamente. E aí, conseguiu entender todas as nossas atividades de hoje? Eu espero que sim. Não esqueça de fazer tudo com muito capricho e que você é capaz. Eu acredito no seu potencial.
Qualquer dúvida que você tiver, não esqueça de perguntar para a sua professora. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo.